Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no terceiro vídeo do Veda eu vou mostrar pra vocês as minhas metas de leitura pra abril. Pra quem chegou agora no canal, esse mês está acontecendo o Veda, que significa que nós vamos ter vídeos todos os dias ao longo do mês de abril, e hoje eu resolvi mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler durante este mês. Eu não costumo fazer isso, esse tipo de meta de leitura, mas eu tenho tanto algumas leituras pra fazer pra faculdade, quanto eu tenho alguns projetos em mente aqui pro Veda e que vão necessitar de algumas leituras específicas. Então, pra eu conseguir me organizar, pra eu saber direitinho tudo que eu tenho que ler, eu fiz então essas metas por uma questão de organização mesmo. Bom, o primeiro livro na realidade já era pra eu ter terminado de ler em março, mas eu não consegui. Eu tô lendo muita coisa pra faculdade e também por conta de ter ficado preparando o Veda pra vocês, meu tempo acabou diminuindo. Dessa forma, eu só consegui ler praticamente metade do New Grub Street, então eu pretendo terminar esse livro. Eu tô fazendo essa leitura então pra faculdade. Esse é um romance britânico do século XIX e ele vai abordar então o mundo literário dessa época. Aqui na história a gente tem três personagens principalmente. Um deles é um jornalista, tem uma visão de literatura ali voltada ao comércio, ao livro como produto, a um tipo de literatura que vende, literatura para mercado. O outro é um escritor que ele tem um talento, mas ele não consegue ter sucesso profissional. Ele teve um livro que fez sucesso, desde então ele não conseguiu colocar mais nenhum outro nesse mesmo patamar, só que ele se recusa a fazer o tipo de literatura que o jornalista defende. E o outro personagem é um crítico literário que já é mais velho, que de certa forma é conectado também a esses outros dois personagens. Vale lembrar que o livro não foi traduzido para o português, por isso eu tô fazendo a leitura dele em inglês mesmo, e o livro tá disponível para download gratuito lá na Amazon. Outro livro que eu vou ter que ler pra faculdade é o Howard's End, que vai se passar no início do século XX na Inglaterra, vai abordar duas diferentes famílias, uma é alemã, a outra é britânica mesmo, e o livro vai tratar então dos princípios morais e das relações, principalmente que vão se desenvolver entre essas duas famílias. Para esse livro a gente tem tradução para o português, porém, como a matéria que eu tô fazendo na faculdade é em inglês, eu também vou tentar fazer a leitura dele em inglês. Caso eu veja que o tempo aperte, eu recorro ao português mesmo, mas por enquanto a ideia é ler em inglês. E o último livro que eu coloquei aqui, que também deve ser lido para a faculdade, é O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu só tentei ler um livro do Eça de Queiroz, que foi Os Maias, e eu não consegui ler, li metade dele, foi super arrastado. Enfim, eu espero não ter essa experiência com O Primo Basílio, até porque a história aqui me chama a atenção, e era um livro que eu já tinha curiosidade de ler mesmo. Aqui a gente vai ter a história da Luísa, que é casada com o Jorge. Ela tem um casamento um tanto quanto monótono, e por ela ser influenciada pelo romantismo da época, romantismo escola literária, ler os romances desse período, ela acaba então se apaixonando pelo Basílio, que é o primo dela. Eles começam a trocar cartas e o livro na verdade vai focar nessa crítica à sociedade, então, que às vezes não tinha ali o discernimento para conseguir se desapegar desse romantismo, e essa crítica vai se centrar aqui então no adultério da história. Saindo do universo faculdade, um livro que eu pretendo então ler esse mês é o Los Angeles, da Marian Keyes, que eu pretendo ler pro desafio Fuxicando sobre Chiclets. Já era pra eu ter lido esse livro no desafio do ano passado e eu acabei não conseguindo. Esse é o terceiro livro da série das Irmãs Walsh, que é formada pelos livros Melancia, Férias, Los Angeles, Tem Alguém Aí, Chá de Sumiço. Cada um vai contar a história de uma diferente irmã. Vocês podem ler os livros independentemente uns dos outros, ler fora de ordem, porém o indicado é manter a ordem, porque como tem uma sequência cronológica dos fatos aqui, pode ser que a gente pegue algum micro spoiler do livro anterior. De qualquer maneira, aqui a gente vai ter a história da Meg, que é a mais certinha das irmãs Walsh, e que todo mundo se surpreende quando ela resolve abandonar o marido e partir para Los Angeles para viver a vida dela. Entre as leituras que eu pretendo realizar esse mês, eu escolhi alguns romances nacionais. Um deles é O Sorriso da Hiena, um thriller policial. E a gente vai ter a história aqui de um psicólogo infantil que é bastante respeitado e que se vê em meio a um grande dilema. Ele passou por um trauma na infância dele, que foi ver os pais dele serem mortos na frente dele, e desde então ele passou a se perguntar como se dá o desenvolvimento da maldade humana, se é a partir de um trauma ou se é a partir de alguma outra fonte. Para isso, então, ele começa a planejar repetir então com outras famílias e outras crianças o que aconteceu com ele, para que ele possa estudar essas crianças órfãs durante o crescimento delas e ver como vai ser esse desenvolvimento delas. Outro também que eu espero conseguir ler esse mês e que inclusive eu mostrei no vídeo de 5 romances que eu pretendo ler em 2017 é o A Promessa da Rosa, da Babi Assett, que é um
um romance de época que vai trazer uma protagonista aqui que é da nobreza, porém ela é muito idealista, então ela acaba indo contra esses valores da classe social a que ela pertence, até que ela acaba se envolvendo em uma forte paixão justamente por causa dessa visão de mundo dela, e a história vai partir daí. Mais um livro que tá aqui na minha listinha é o Primeiras Impressões, da Laís Rodrigues, que é uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito, não só uma releitura moderna, mas também adaptada aqui para o Brasil. Eu já tenho o livro no meu Kindle, há muito tempo eu sou curiosa pra fazer essa leitura, e o livro agora recentemente foi publicado pela editora Pedra Azul com uma nova capa. Enfim, como eu falei que eu tô planejando alguns tipos de leituras para o Veda, eu resolvi incluir o Primeiras Impressões aqui pra eu finalmente ter as minhas primeiras impressões sobre a obra da Laís. Outro livro que eu também pretendo ler esse mês é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Aqui a gente vai ter a história narrada em forma de um diário pela Lexi, que é uma garota que há pouco tempo perdeu o irmão dela, que acabou cometendo suicídio. Ela começa então a escrever esse diário a pedido do terapeuta dela pra poder tentar lidar com o luto, e ela vai então lidando com essa perda ao mesmo tempo em que ela tem que lidar com a própria rotina da vida dela, porque a vida dela continua, apesar dela ainda estar profundamente afetada pela morte do irmão. Até então que ela e a mãe dela começam a sentir a presença do irmão, e elas não sabem se elas estão ficando loucas, se é o fantasma do irmão, se é a saudade falando alto. Enfim, a leitura parece ser bastante comovente, e é um livro então que eu tô bem curiosa pra fazer a leitura. E o último livro que eu vou mostrar aqui, que eu pretendo ler em abril, é um que eu acho que vai ser meio audácia da minha parte de colocar aqui, porque vai ser bem difícil eu conseguir aliar todas essas leituras, e é o Mansfield Park, da Jane Austen, que é o único livro da autora que eu ainda não li, então tá na minha lista pra ser lido o quanto antes. Acontece que eu tô participando na faculdade de algumas oficinas que vão falar sobre romances britânicos, e um dos livros que a gente vai trabalhar em maio, se eu não me engano, é o Mansfield Park, então eu quero fazer a leitura pra poder ir pra oficina, pra também eu não correr o risco de pegar nenhum spoiler sobre o livro. Enfim, como eu falei, vai ser difícil eu conciliar todas as leituras. Algumas são leituras mais trabalhosas, que demandam mais tempo, considerando também que eu tenho um monte de texto teórico pra ler. Não sei do que eu vou conseguir dar conta aqui, mas eu vou fazer o meu melhor e tentar ler o máximo de livros possível. Contem pra mim como funciona o esquema de metas de leituras de vocês, se vocês fazem esse tipo de meta, ou se vocês simplesmente vão lendo o que dá na telha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam desses livros que eu mostrei. Se vocês gostaram do vídeo também, não deixem de dar o like aqui de vocês pra ajudar na divulgação. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Também me acompanhe nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!